A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Hoje eu quero retornar ao nosso antigo tema, onde estamos falando sobre a presença, o Deus que se faz presente de uma forma especial em cada, vamos dizer assim, em cada juntura do tempo, em cada ocasião especial, Deus se manifestou, ou Deus manifestou a sua própria presença aqui na terra. Bem sabemos que Deus está, como falamos, em todas as partes, por causa da sua onisciência. Porém, em alguns momentos especiais, o próprio Deus assume a liderança, Ele mesmo desce aqui na terra e vindica a sua presença com sinais, prodígios e maravilhas. E somente aqueles que sabem ou que recebem entendimento, ou tem a mente aberta para entender o que Deus está fazendo, ou são as pessoas que realmente sabem o que está se desenvolvendo nesta terra. Outros passam batido, outros não sabem diferenciar o bom do ruim, o certo do errado, o frio do calor. Para isto, a mente da pessoa tem que estar bem fora de foco, bem fora do normal, para não saber a diferença. Mas o certo é que, nestes momentos especiais, quando Deus manifesta a sua presença na terra, o povo está tão sonhando, tão com a mente fora do foco, que eles trocam as bolas e já não sabem o que é Deus ou o que é o diabo. Eles trocam tudo. Como eu sempre digo, eles chegam a humanizar a Deus e a divinizar o homem. Não sei se divinizar seria a palavra correta, mas é a que eu encontro para dizer nestas ocasiões, né? Como disse Paulo, eles convertem a verdade de Deus em mentira. Aquilo que Deus fala, eles dizem isso é tonteria. Como disse o ex-presidente Lula, dizendo que era bobagem as palavras que Jesus falou sobre o pobre, aos pobres, é dado o evangelho, aos pobres o direito de entrar no céu, a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus e tal. Lula diz que isto é bobagem, porque a mente dele está apenas nas coisas deste mundo. A verdade é esta, não é? Estudamos isso no culto, em cultos anteriores. Eu gostaria que neste culto, vocês mesmos assentados, abrissem suas Bíblias no livro de São Lucas. Eu anotei, está anotado aqui o capítulo 19, mas geralmente eu troco um capítulo ou outro e na hora vocês me alertam, né? Mas eu marquei aqui Lucas capítulo 19, versículo 38, por aí. É isso mesmo. Quero enviar minha saudação, enquanto vocês procuram, para os nossos irmãos que estão nesta hora conectados pela internet, irmãos e amigos, pessoas que têm atendido o nosso convite para participar, para nos ouvir pelo portal Doutrina da Mensagem. Receba nosso abraço fraternal no nome de Jesus Cristo. Estamos transmitindo diretamente do Tabernáculo Fé Perfeita, em Francisco Morato, São Paulo. Está frio e somente alguns corajosos puderam vir hoje, não é? Quer ver ruim é tocar nesse tempo do frio, irmão. Os dedos parece que fica tudo duro, né? E as notas, você termina fazendo as notas erradas, porque os dedos não acompanham o que o cérebro manda ele fazer. É engraçado. Ruim mesmo nesse tempo é tocar violão, porque exige muito da agilidade dos dedos, né? O piano não tanto, mas se for violão é difícil. Se bem que tem lugares que está bem mais frio do que aqui, viu? Alguns amigos têm reclamado do frio. Inclusive em alguns lugares aí a sensação é de 17 graus abaixo de zero. Difícil. Então, estamos bem ainda, né? Ainda estamos bem. Ok.
Aqui no livro de Lucas, entenda que nós estamos lendo estas coisas, mas o nosso assunto é sobre o Deus que se apresentou nesse tempo do fim. O Deus que se fez presente, sobre a presença de Deus. Lucas 19:38 está escrito: bendito seja o Rei que vem no nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreenda os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calassem, as próprias pedras clamariam. Isso é imediatamente, vê? E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, as coisas às quais pertencem, veja, quer dizer, as coisas que pertencem a ti, ou aquelas coisas que são tuas, que contribuiriam para a tua paz, veja, que poderia te levar de volta ao estágio que era no Jardim do Éden, mas agora, estas coisas estão o quê? Encobertas aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Eu bem sei que na parte que você está lendo aí, pode estar diferente, né? Ou o dia da tua visitação, ou o tempo da tua visitação, dependendo da tradução. Então, aqui está o lamento de Jesus sobre aquela cidade, porque era um tempo onde o próprio Deus está visitando aquele povo. Você sabe que não estava ali apenas Jesus Cristo, o Filho de Deus, interagindo com eles. Você nunca deve esquecer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O homem que tinha se afastado de Deus, Jesus era a ponte intermediária entre Deus e o homem. O Deus infinitamente santo. E o homem, que quantidade, infinitamente também caído, distanciado, miserável, destituído do reino de Deus. Vê? Não importa a quantidade aqui. O certo é que era um abismo intransponível. O Filho de Deus fez a ponte de volta, fez a ligação. E para isto, o Deus Santo veio morar naquele corpo, no corpo de seu Filho. Por 3 anos e meio, Deus estava encarnado em seu Filho Jesus Cristo. Tomou seu corpo emprestado, e o Filho não teve direito, vamos dizer assim, ele não tinha direito sobre si mesmo. Tanto é que ele rendeu. Se o Filho tivesse tido direito sobre si próprio, sobre as suas faculdades mentais, sobre as suas próprias ideias, sobre os seus próprios desejos, ele não teria, ou Deus não teria feito através dele o trabalho que Deus fez. O Filho se rendeu completamente à vontade do Pai, deixou que o Pai assumisse. Claro que em uma hora era o Filho que falava, em outra hora era o Pai que falava através do Filho. Uma hora o Filho dizia: o Pai é maior do que eu. Outro momento era o próprio Pai que falava, dizendo: não vos deixarei órfão. Mas para que Deus realizasse aquela obra através de seu Filho, o Filho teve que se render total e completamente à vontade de seu Pai, ou a obra não teria sido feita. O que acontece conosco não é diferente. Ou nós nos rendemos à vontade de Deus, ou Ele não nos usará como vaso de honra, como vaso de misericórdia. Enquanto houver esta luta entre a nossa mente, entre a nossa forma de ver as coisas e a forma que Deus vê, então haverá sempre uma disparidade, aí uma incongruência, quer dizer, nunca há um acordo.
Ou nunca há uma rendição. Deus quer fazer algo, mas nós queremos fazer outra coisa. Vê? Então, ou nós nos rendemos, como Jesus Cristo se rendeu, ou Deus usará outro vaso, que se deixa usar, ou que se vai se deixar usar. Mas o que aconteceu ali no tempo de Jesus Cristo era que Deus estava ali encarnado. Era o tempo da visitação de Deus, onde Deus caminharia na terra, na forma de um homem. Eles olhavam e viam apenas Jesus de Nazaré, aquele que trabalhou na carpintaria, aquele que ajudou a cuidar dos seus irmãos mais novos, aquele que, quem sabe, ajudava sua mãe nos afazeres. Mas quando aquele moço começou seu ministério, aos 30 e poucos anos, e Deus veio habitar nele no Rio Jordão, em plenitude, aquilo era Deus na terra, Deus caminhando em 2 pés. Deus tomou posse do corpo de seu filho. Era uma ocasião especial, onde na terra estava a manifestação do Deus Todo-Poderoso. Era a presença de Deus, só que de uma forma que ele poderia ser visto, tocado, porque o filho é a imagem do Pai. Agora, em relação ao que acontece no envio de cada profeta, quando Deus envia um profeta, a diferença é que a palavra, que é Deus mesmo, vem ao profeta, porém não vem em plenitude como veio em Jesus Cristo. Mas cada vez que Deus manda um profeta na terra, é Deus visitando a terra através daquele profeta. E o profeta está ali apenas para anunciar o quê? O assim diz Deus, ou assim diz o Senhor. Não é minhas palavras, não é eu que estou falando, é o que Deus me disse para vos dizer. Ou, em alguns momentos, o profeta nem sabe que está falando tal coisa, ou que está dando tal profecia. Vê? Deus usa sua voz, Deus usa suas faculdades mentais, e assim sucessivamente. Nesse tempo, e quando isto acontece, geralmente as pessoas não entendem o que está sucedendo e passam por alto o dia da visitação. E uma vez que eles passam por alto, não é que eles apenas não dão importância. Esse passar por alto vai mais além do que você possa entender por estas simples palavras. Significa que eles dão as costas, significa que eles rejeitam, significa que eles blasfemam, falam contra, vê? E chama a obra de Deus de obra do diabo. E quando fazem isto, eles blasfemam contra a visitação de Deus. E não há perdão para esse tipo de coisa. E por que não há perdão? Tal pessoa não reconheceu e por isso foi condenado. Por que não há perdão para esse tipo de coisa? Não, você diz, como pode não haver perdão para algo? Porque aqueles que rejeitam, que dão as costas, que blasfemam, nestas pessoas não há semente de vida. Em outras palavras, eles não foram predestinados em Deus antes da fundação do mundo. E por isto eles rejeitam. Não há nada neles para aceitar. Não há nada neles para se obter fé. Não há nada deles que possa mover o amor de Deus em relação a eles. Porque eles não são filhos. Eles não têm a prova de DNA para dizer nós temos Deus como nosso Pai. Muitos disseram no tempo de Jesus, rejeitaram a visitação de Deus, rejeitaram o que Deus estava ensinando através de seu filho e diziam que eram filhos de Deus. E Deus disse, e Jesus disse, vós tende por pai o diabo. Veja, por isso me rejeitam, por isso não entendem, por isso não veem. Sempre foi assim. Porque isto é uma jornada. E eu disse no outro culto, falei sobre a jornada do reino. Esse foi o título. O Manuel não sei se o Manuel estava. No culto de sexta-feira estava a jornada do reino. Nesta jornada do reino não tem como você concluir esta jornada se você não saiu do seu destino, ou do seu predestino, da sua eleição, melhor dizendo, para chegar no destino. É uma jornada com ponto de saída e ponto de chegada. O que Jesus disse, eu vim de Deus e volto para Deus. Então, estes filhos de Deus que fazem essa trajetória da jornada do reino, eles foram predestinados em Deus antes da fundação do mundo. Esta é a sua eleição.
A sua escolha, eleitos em Deus e predestinados para, no fim da história humana, eles estarem com Deus outra vez. Então é início e chegada, e teve que partir de Deus para se terminar a jornada em Deus. Ou porque você não pode simplesmente aparecer de uma forma aleatória na linha do tempo ou no espaço-tempo e dizer: aqui estou, apareci de onde? Do nada? Não, senhores. Você teve que estar em Deus, como atributo de Deus, como pensamento de Deus. E por isso você volta para lá como semente amadurecida, que passou por todo o processo de aceitação, rejeição, perdão, esclarecimento, arrependimento, tudo é um processo da semente, até estar pronto outra vez para a nova plantação, para o novo plantio, ou para estar em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É meio complicado, parece, não é? Mas dá para entender, não dá? Dá para entender? Pois bem, sempre que há uma visitação de Deus, somente aqueles que foram eleitos em Deus para aceitar essa visitação ou para estar aos pés desse aprendizado do próprio Deus, porque a Bíblia diz: serão todos ensinados por Deus, somente esses podem aceitar. Os outros rejeitam. Sendo que estas pessoas estavam buscando a paz, buscando a verdade, buscando salvação. Como disse o mensageiro de Deus para o tempo do fim: ninguém vai para uma igreja para se tornar pior. Não, senhores. Você não se filia a uma denominação ou a um grupo religioso, seja ele qual for. Espírita, adventista, ou católico, ou candomblé, seja o que for. Ninguém vai para se tornar uma pessoa pior. Elas querem melhora, elas querem mudar de vida, elas querem pertencer a algo. Bem, e assim sucessivamente. Então eles vão, porém eles não conseguem chegar a encontrar a verdade, 100% da verdade. Eles falham em ver o acontecimento. E nesta falha, eles falam contra, eles blasfemam, eles rejeitam, eles dão as costas. No entanto, estão buscando alguma coisa, mas não sabem onde encontrar, porque eles não recebem o ensinamento correto sobre aquilo. Então eles não conheceram o tempo da visitação. Nesta parte que Jesus chegou a chorar sobre a cidade. O tempo da visitação era Deus descer em carne humana e depois viria o sacrifício do Filho para redimi-los. Vê? E eles rejeitaram a descida de Deus, o tempo que Deus esteve encarnado em seu Filho, e também rejeitaram o sacrifício, porque, para começar, não aceitaram o Filho como cordeiro de sacrifício, requerido por Deus. E isto era para levá-los no decorrer das eras que viriam, até a ressurreição, e que todos fossem conduzidos para dentro. E justamente isto eles rejeitaram. Agora, eu falei há pouco sobre as religiões, que a pessoa não se filia para se tornar pior. Você sabe que os católicos estão tentando fazer isto e têm estado tentando fazer por anos um caminho, uma forma de chegar lá. E eventualmente eles procuram fazer isto elegendo sempre, ou tendo sempre na liderança um líder, ou como você sabe, um papa, um principal, um vigário. E imagine, e ele pensa que é um vigário de Cristo. Ele pensa que está ali no lugar de Cristo. E eles estão, claro, bagunçando tudo, porque o vigário de Cristo, ou quem está no lugar de Cristo aqui na terra, é o próprio Espírito Santo, não um homem. E o que é que eles estão tentando fazer? Eles sabem das profecias para o tempo do fim. Eles sabem do homem que virá e se assentará e se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus. E eles estão tentando fazer um colégio de cardeais para trazer para dentro um homem bom, sempre o melhor entre eles. Vê? E eles, ao invés disso, com todas essas tentativas e essas sucessões que eles têm, eles trarão para dentro um papa mau. Como eu sempre digo, usando aquele adágio popular, quem viver, verá. Ele virá, este homem mau. Vê? E eles mesmos sabem. Eles sabem que o anticristo está bem à esquina, está bem próximo.
E o que eles estão fazendo com esse colegiado? Quando é necessário um entrar, eles procuram eleger o melhor homem entre eles. E nessas escolhas, eles trarão o que há de pior. O que há de pior. Vê? Bem, eles sabem disto. Do próprio coração do Vaticano, eles sabem que aquela pessoa malvada pode vir e se assentar neste trono, que logo eu estou aqui como principal chefe da religião, né? E ó que coisa. E eles pensam, eu espero que o sujeito certo obtenha isto e que assuma o lugar do vigário de Cristo para tornar isto seguro, para impedir que um homem mau assuma esse trono. Idiotice, sonho, fantasia, porque sempre dizem que onde há fumaça é porque tem fogo, né? Porque tem fogo queimando por ali. E se você não pode perceber a diferença da fumaça que vem de um pedaço de galho, de árvore, daquela fumaça que vem de um corpo morto na estrada, então existe uma coisa errada, radicalmente errada, com o seu olfato espiritual. É disso que eu estou tratando. Se as pessoas não podem saber a diferença entre uma coisa e outra, elas tomarão o certo como errado e o errado como certo, porque é sempre assim que o homem tem feito. Agora, nós vemos aqui Jesus chorando sobre a cidade, e por ela não estar entendendo o tempo da visitação. A continuação da leitura diz assim, deixa-me ver aqui, versículo 45 de Lucas 19. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Não era bom que Jesus entrasse hoje em determinadas igrejas também, que tem se tornado um comércio religioso, e vende relíquias daqui, e vende aquilo dali, e tudo. Vê. Entrando no templo, começou a expulsar todos os que neles vendiam e compravam, dizendo, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E o que é isto? Ricos, aumentados em bens, e não falta nada, porque isto é a era Laodiceia. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo e não achavam meio de o fazer. Agora, irmãos, fique com isto sempre em mente do que estamos tratando. Isto era um êxodo. O que aconteceu no ministério de Jesus Cristo, ali estava acontecendo o segundo êxodo, a segunda saída. Porque o irmão Branham disse que o segundo êxodo veio sob Jesus. Nós aprendemos isto já, certo? Sob o ministério de Jesus, se provocou ali o início do segundo êxodo. E vocês sabem que são 3 êxodos. Vê? E o que está acontecendo no nosso tempo é um outro êxodo, o terceiro êxodo, o último êxodo. O que aconteceu no primeiro êxodo? Eles creram em Moisés? Não. Eles rejeitaram Moisés. E Deus disse para Moisés, não fique triste, eles não rejeitaram a ti. Eles rejeitaram foi a mim. Vê? Então eles esbofetearam com suas palavras, com suas murmurações, desfizeram de Moisés. Eles esbofetearam esta pessoa, Jesus Cristo, através da qual Deus estava realizando sua obra. Porém, toda vez que você estiver olhando para este preceito do alfa, do que acontece no alfa, você sabe que isto é Deus, Ele mesmo, Deus mesmo, lidando com o povo, assim como Ele lidou. Você diz, ora, era Moisés fazendo aquele trabalho, era Moisés trabalhando, era Moisés o profeta de Deus. Ok, mas era Deus trabalhando através de Moisés. Rejeitar a Moisés era rejeitar a Deus. Ele começou isto com Israel e veio trazendo isto para os gentios por meio da eleição e predestinação.
como eu disse no culto passado, é uma jornada, é um êxodo, é uma caminhada. E agora os judeus, eles saíram e morreram. Eles foram morrendo no deserto. Agora você vê que no tempo de Jesus e Paulo, Deus, através de Paulo, tira os gentios. Porque quando falamos em Êxodo, sempre temos que apresentar dois personagens, ou duas formas do povo ser conduzido. Uma é a forma de tirar o povo do Egito, da denominação, da escravidão, do mundo, da escravidão religiosa. E a outra é a forma de estabelecê-las no ponto de chegada. Eu nem diria chegada, como se fosse um final, mas em um objetivo. Em um objetivo. Qual o objetivo do primeiro êxodo? Sair do Egito e se estabelecer na terra de Canaã para cuidar, tomar posse daquela terra e trabalhar. Porém, você sabe que eles não pararam ali o aprendizado. Não, senhores. Eles foram trabalhar na terra, tiveram que vencer os inimigos, tiveram que expulsar os inimigos dali, e assim sucessivamente. No segundo êxodo acontece do mesmo jeito, a mesma coisa. Sempre é uma jornada. Então começou com Moisés tirando o povo do Egito e Moisés introduzindo eles na terra de Canaã. O segundo êxodo se começa com Jesus tirando o povo da escravidão religiosa do seu dia e Paulo os introduzindo na promessa. E assim sucessivamente. Então sempre é dessa forma. É como a premissa de Deus, né? Então está vindo de algo para algo, indo daqui para ali. E é de uma forma motivacional. Deus sempre motiva a pessoa, ou sempre mostra motivo que elas devem seguir adiante, sempre indo para cima. Então ou você nada ou você afunda, ou você nada ou você afunda, sempre é dessa forma, porque nós estamos indo, na verdade, é como subindo uma pirâmide. Começa sempre com muita gente, termina com poucas pessoas. Por isso muitos são chamados e poucos são escolhidos, disse Jesus. Começa uma grande multidão, mas termina com poucas pessoas. É como uma correria, como uma corrida, uma disputa. Numa corrida, você tem ali na linha de largada centenas deles correndo. Cada um é aclamado, cada um recebe, vamos dizer assim, cada um recebe seus graus, né? Cada um recebe seus graus, cada um recebe os aplausos. Todos eles ouvem o mesmo tiro de largada e assim vai. E durante a trajetória você percebe que somente 1, 2 ou às vezes primeiro, segundo, terceiro lugar é que chega, né? Não é todos que sobem no pódio. É pódio que chama? Não é todos que sobem. Porém, necessitou de todos aqueles no início. Necessitou de todos aqueles no início da corrida. É do mesmo jeito. Quantos milhões de pessoas saíram do Egito? Vários deles. Milhares deles. Porém, daqueles que saíram, somente 2 entraram. Josué e Caleb. Então você vê toda essa multidão que saíram de alguma forma, de algum lugar, de suas ideias, de suas religiões, e procuraram servir o Evangelho, procuraram servir a palavra de Deus. É uma corrida. Paulo disse: correi de tal maneira que alcançareis, ou correi de tal forma que você consiga chegar no final. Porque é como dizem que corre atrás não alcança, só cansa, né? Só cansa. Então você tem que se esforçar para estar na linha de frente. Na linha de frente, não na primeira base da pirâmide, que é muito larga. Em cima não cabe todo mundo. E é estreito. Isso se trata de perfeição, o amadurecimento, aqueles que alcançam a estatura de varão perfeito, não é? É dessa forma. Então você veja que é assim na caminhada e é assim quando chega no final dela. Para começar, vamos dizer assim, como será no final? No final você tem uma cidade piramidal, da forma de pirâmide. E a pirâmide nesta pirâmide você tem o cordeiro assentado sobre ela.
em cima do Monte Sião, e Jeová Elohim estará por cima, fazendo sombra sobre seu filho. Então veja, aí toda a ilustração mostra o formato de uma pirâmide. Agora, vamos trazer mais um ponto aqui, vamos ler no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. Começa assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Este é Lucas escrevendo. Ele não foi um discípulo. Lucas foi um historiador ou um escriba. Até o dia em que foi recebido em cima. E não só isso, né? Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, neste ponto aqui, você tem registrado nas Escrituras um trabalho que Jesus realizou depois de sua ressurreição. Depois de sua ressurreição. E, claro, nós não poderíamos passar por esta parte sem lembrar um outro tema tão polêmico na mente dos nossos irmãos, né, dos nossos pesquisadores desta mensagem. Aqui, depois de Jesus ressuscitado, ele fez um trabalho de ensino, explicou aos discípulos algumas coisas, e não sabemos o que ele ensinou, não é? Sabemos apenas o que está registrado no Evangelho, mas aqui diz que Jesus lhes falou das coisas referentes ao reino de Deus. E aí vem a pergunta das pessoas a respeito do retorno do ministério. Como será, o que vai acontecer no período de tempo. William Branham foi bem claro em algumas de suas mensagens, onde ele disse que teremos o mesmo período de tempo juntos aqui na terra, após a ressurreição dos irmãos que se foram, ou entre os vivos que serão transformados e os mortos que ressuscitarão. Bem, você tem as pessoas falando, os testemunhos que eles dão, as pregações que eles se referem a isto, aí no mundo religioso, eles dizem que as tumbas vão se abrir, o coveiro vai ficar abismado, aquele monte de sepultura aberto. Não será dessa forma. Você não vai ver sepultura sendo aberta, buraco, aquela coisa, aqueles esqueletos saindo lá de dentro. Ora, que tipo de corpo teremos? Não é? É um corpo que atravessa a parede para o outro lado. Os discípulos estavam reunidos de portas fechadas, com medo medonho de serem pegos, e daí a pouco Jesus se apresentava no meio deles. Está além da matéria, não é? E é assim que serão os nossos corpos. Você não vai ver se rachando terra e defuntos saindo lá de dentro. Esqueça isto. Não é desta forma. A maneira que diz as tumbas se abrirão é simbólico isto. Você não vai ver cemitério dali 5 sepulturas abertas, porque aqueles eram eleitos no outro cemitério, em outra cidade, mas tantas tumbas abertas. Não, senhores, não será desta forma. Agora, sobre o tema do retorno, né? O irmão Branham retorna, ou quando ele retorna, como ele volta, com o que ele volta, o que ele trará. Isso não me interessa na lógica, não deve nos interessar na lógica. Eu não sei qual é o significado daquela sua visão com a tenda. E qualquer um que dizer que sabe o que é a visão da tenda estará apenas presumindo. Irmão Branham disse: Meda, falou para sua esposa, eu terei aquela tenda ao menos uma vez. Então é a mesma coisa que temos que dizer, apenas o que ele disse, nada mais. Ele nunca nos contou o significado. E isto é uma visão dele, não é nossa. Então nós não somos responsáveis de maneira nenhuma.
Porém, sabemos de uma coisa, que se ele não retornar, esqueça isto. Você e eu estamos mortos. Porque tem que haver um regresso do ministério, como aconteceu no tempo de Jesus. E eu diria que o diabo está, nesse tempo, ele está governando o reino e que Deus tem sido deposto. Se não acontecer agora no alfa o que aconteceu no ômega, então é como se o diabo tivesse tirado Deus de cena e ele tivesse assumido o total controle. Porque para começar tem que se repetir o mesmo tipo de ministério. Vê? Tem que se repetir o mesmo tipo de ministério, e isto não depende de homem algum. Isto não depende de nenhum mensageiro, isto não depende de nenhum homem. Isto toma a Deus para fazê-lo. E isto toma a Deus para fazê-lo, e isto temos que ter a real convicção de que Deus está aqui, Deus está presente, Ele desceu para fazer isto, né? Ele desceu para realizar isto, e isto não é o diabo enganando alguém, é Deus fazendo o que Ele deseja fazer. Nada impediu que isso fosse feito no alfa. Nada impediu que Jesus ressuscitasse dos mortos. Nada impediu que os sepulcros se abrissem, numa força de expressão, e aqueles salvos do Antigo Testamento ressuscitassem e aparecessem, inclusive, a alguns na cidade de Jerusalém e naqueles lugares por ali afora. Nada impediu de Jesus Cristo realizar um trabalho após sua ressurreição, conversar com os discípulos, comer com eles, comer com eles, estar junto deles, ter cerca de 40 dias com ele. Nada impede que isto volte a acontecer. Não tem ninguém que possa impedir isso. Creia ou não creia, aceite ou não aceite, rejeite ou aceite, seja o que for. Então, você sabe que ele se mostrou vivo para os discípulos com muitas provas infalíveis. Muitas provas infalíveis, como nós lemos aqui no livro de Atos. Depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Vê? E isto é o que, na verdade, o irmão Branham fez em seu ministério. Isto é, na verdade, o que acontecerá no ministério que teremos antes da subida no rapto. É este ajuntamento que teremos aqui na terra. Porém, quando Jesus retornou sobre a terra, por aqueles 40 dias, ele deixou a infalível prova de quem ele era e falou das coisas concernentes ao reino de Deus. É só isto que as Escrituras dizem. Agora, deixe-me pegar mais aqui uma escritura para ler para vocês, se eu deixei anotado aqui. Deixe-me ver aqui onde foi que eu deixei isso. Que nós lemos em Atos, não foi? Atos 1. Atos 1. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram o quê? Veja, após a sua ressurreição, depois que ele explicou completamente tudo, além de Lucas 19, Mateus 23, ou Mateus 27, 28, já no final, porque Mateus está baseado sobre o fato dos milagres e os sinais de Jesus, não é? Mas quando você lê no livro de Lucas, ele foi além disto. Porém, se você observar no livro de Mateus também, lá está falando sobre o que aconteceu enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. E estando assentado no Monte das Oliveiras, quer dizer, após todas essas coisas aqui relacionadas ao reino, as parábolas e tudo que foi dito, os discípulos perguntaram a Jesus, dizendo: quando serão estas coisas e qual sinal haverá de tua vinda? Qual o sinal que haverá de tua vinda? E você sabe que justamente nesta parte da Escritura, de Mateus 23, ou Mateus 24,
Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá na tua vinda. A palavra ali é parúcia. Parúcia. Que significa para nós presença. A pergunta era: qual sinal da tua presença na terra? Porque a gente entra por vários outros temas, mas o nosso tema principal é sobre a presença, correto? Diz-nos quando serão estas coisas e qual o sinal da tua presença. Porque a presença é invisível. A presença de Deus, ela é invisível, você não vê com seus olhos. Porém, haverá sinais que provam que Ele está presente. Quando você olha para Moisés, o que aconteceu no tempo de Moisés, Moisés viu uma sarça ardendo e a coisa era sobrenatural, porque era um fogo e aquele fogo não queimava a árvore, vamos dizer assim, aquele arbusto, né? Chama sarça. Ok, não queimava. Eu disse: isso é estranho. Aquilo era um sinal sobrenatural. E quando Moisés disse: eu vou me virar para ver que sinal é este, a Bíblia diz: Deus bradou do meio daquele fogo: Moisés, tira a sandália de teus pés, que o lugar que pisa é santo. Deus bradou. Vê? E na leitura, na sequência da leitura, é dito: eu desci para libertar o meu povo. Eu desci. Então era a presença de Deus. Era a presença de Deus. Agora, quando Deus se fez presente ali, Ele se revelou para Moisés e comissionou Moisés a ser como Deus para as pessoas. E este homem, que seria Deus para as pessoas, ou porta-voz desta presença invisível e sobrenatural. Veja, Deus disse: você terá sinais. E as pessoas crerão nesses sinais. Em outras palavras, saberão que eu estou por trás de tuas palavras. Então, se as pessoas crescem no sinal, elas automaticamente estavam dizendo: nós cremos que Deus realmente falou com Moisés, ou Deus está por trás da vida de Moisés, Deus está nos conduzindo. E você sabe que esta foi a luta de Jesus para fazê-los entender em seu tempo. Jesus disse: se vocês não acreditam em mim, então creia nos sinais que eu estou fazendo. Creia nos sinais que eu estou fazendo. Vê? Então, neste tempo, quando Deus se faria presente, porque os discípulos falaram da presença baseando-se no Antigo Testamento. Baseando-se no Antigo Testamento. Porém, Jesus estava falando de um futuro. Eles não tinham Novo Testamento, eles não tinham como se basear, porque não estava escrito ainda. Toda a base que eles tinham sobre presença era do Antigo Testamento, do tempo quando Deus se apresentou para os profetas do Antigo Testamento. Então eles estavam agora procurando saber: nos diz, porque eles estavam dizendo a vinda do Filho do Homem, ou a parúcia, o nome é parúcia, nos dias da parúcia do Filho do Homem. O que Jesus estava dizendo? E isso acontecerá no tempo quando o Filho do Homem aparecer, no tempo da sua aparição, no tempo quando ele estiver presente na terra. Mas eles já sabiam que isto era algo sobrenatural, invisível, além do sentido humano, sentidos naturais e normais do homem. Então eles queriam um sinal para que quem vivesse naquele tempo soubesse que Deus estava ali. Por isso perguntaram: quando se darão estas coisas? Que eram pedra sobre pedra, aquela coisa toda, né? Reino contra reino e tudo. E qual o sinal de tua parúcia? Agora, se há um sinal da parúcia, e se esta parúcia ou presença de Deus seria depois precedida é o que vem depois ou antes? Antes, ok. Então não é precedida. A parúcia precederia então o fim, a destruição, né? A destruição. Então o que eles estavam perguntando? Nos diz qual o sinal da tua presença e do fim do mundo, que era o que seguiria a isto. Por quê? A presença é rejeitada, então vem o castigo sobre aqueles que rejeitam. Agora veja, eles lá naquele tempo procurando saber quando seria isto. Agora pense hoje neste tempo, quando estamos falando que isto já aconteceu.
como deveria estar a mente das pessoas, como deveria estar a preocupação das pessoas. Porque se a presença de Deus, se aquilo que eles perguntaram, que sinais teremos, e o sinal, hoje você já sabe qual é, o último sinal aos gentios, era Deus enviar um profeta em cena, como aconteceu no tempo de Moisés, como aconteceu no tempo de Jesus, que era o profeta dos profetas. Então Deus levanta um profeta nesse tempo do fim, e através deste homem mostra, apresenta-se, que está presente. E este homem diz: meu ministério é declarar que ele está aqui. Então imagine, os discípulos que acreditaram em Jesus, se tivesse vida no tempo de hoje, eles estariam crendo nesta presença. E naquele tempo eles procuraram o sinal desta presença. Hoje nós temos já o sinal, já é algo do passado. Então você sabe que esta presença de Deus veio precedendo, veio mostrando o fim. O que vem depois disso é fim, é o final de tudo. É o final de tudo. E do fim do mundo, não é? Então haverá um fim para estas coisas. E este fim é precedido pela presença. E esta presença já aconteceu há muito tempo. O período da parúcia é um período de tempo indefinido. Não sabemos por quanto tempo isso acontece. Faz muitos anos que a presença de Deus foi comprovada até mesmo de forma científica aqui na Terra. E é claro, por mais que você aponte, mostre nas Escrituras e mostre nos acontecimentos que isto é assim, as pessoas passarão por alto, as religiões não aceitarão, elas continuarão rindo disto, elas continuarão zombando disto, e a profecia de Pedro foi que nos últimos dias viria o quê? Escarnecedor, dizia: onde está esta presença? Vê? Onde está esta presença? E acontecerá que nos últimos dias virão escarnecedor, dizendo: onde está a promessa de sua parúcia? Vê? Por quê? A parúcia, ou presença de Deus, entra em cumprimento, e eles dizem: não é assim, não é isto, porque o pastor não ensina assim, porque o Papa não ensina assim, porque tal religião não ensina desta forma. Então eles passam por alto o verdadeiro sinal de Deus, e por isto eles não conseguem caminhar, não conseguem andar na luz, nessa jornada para o reino. Vê? Eles ficam tropeçando com seus pés em pedra. São pedras que são um tropeço. Não é pedra revelação, a rocha da revelação, onde você firma a sua fé. Onde você firma a sua fé, a sua convicção naquilo que é verdadeiro. São pedras de tropeço, que faz com que eles sempre estejam capengando, cai, levanta, escorrega, eles nunca conseguem se firmar na verdade, porque a verdade bate ali e não encontra a aceitação em seu entendimento, em suas almas. Irmãos, no próximo culto nós daremos continuidade, minha hora já se foi, e como é um assunto prolongado, que nós não vamos concluir em 5 ou 10 cultos, nós não temos pressa de levar o assunto adiante, porque cada vez estaremos falando um pouco sobre isso. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por estarmos vivendo neste tempo e tendo o entendimento que Ele prometeu dar para os seus filhos no tempo do fim. E assim, Pai bendito, nós te agradecemos por esta hora que o Senhor tem reservado para nós, para nos apresentarmos como filho do Senhor, manifestarmos como filhos teus nesta hora. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas incapacidades, por nossos erros, que bem sabemos que erramos todos os dias por atos, palavras e pensamentos. Pedimos o teu perdão nesta hora e que o sangue de Jesus Cristo possa estar sobre nós, Pai bendito. Ajuda-nos a caminhar nesta luz. Ajuda-nos a caminhar debaixo do manto da tua justiça, Pai. Todo o mal que há em nós, tudo aquilo que está em nós, que entristece ao Senhor, que não faz parte da tua natureza, pedimos que o Senhor nos ajude a nos livrar destas coisas, que o Senhor tire de nós o desejo, a vontade de fazermos o nosso próprio desejo, e que o Senhor inspire em nós a vontade e o desejo de te servir e fazer, ó Deus, a tua vontade. Oramos pelos meus irmãos aqui presentes,
por aqueles que estão nesta hora à distância, cultuando conosco. Oramos pelos irmãos que estão enfermos e aflitos. Oramos por cada um deles que estão em recuperação, por aqueles que vão passar por alguma cirurgia. Que o Senhor use a mão dos médicos, que o Senhor abençoe a cada um. Pelos nossos amigos que de forma tão amorosa trata conosco, que eles sejam também ajudados, abençoados, que nós possamos ser sal para provocar sede e desejo de servir ao Senhor com alegria. Entregamos nossas vidas sob os teus cuidados nesta hora, Pai, no nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amém. Deus os abençoe. Até o culto de sexta-feira, se o Senhor nos permitir. Os irmãos e amigos que nos ouvem pela internet, recebam o nosso abraço fraternal. Obrigado pelo carinho, pelas orações, pelo apoio, pelas doações que vocês têm enviado para continuarmos fazendo esse trabalho de evangelização. Receba o nosso abraço, em nome de Jesus Cristo. Amém.